Fala, torcida vascaína, Felipe Pitbull de volta na área aí, depois de um breve ato, pelos motivos que eu já expliquei nesse vídeo aqui, para comentar sobre a vergonha que foi a reunião nessa quinta-feira aí do Conselho Deliberativo do Vasco, aprovando as contas de 2017 apresentadas pelo Eurico Miranda. Para quem não sabe o que está acontecendo, vou fazer um breve resumo aqui da história. Lá em abril, vocês vão se lembrar, o Campelo apresentou um balanço de 2017 feito por duas consultorias privadas, independentes e de respeito no mercado, e apresentou números muito mais feios e muito mais realistas da situação financeira do Vasco, Rombos financeiros, dinheiros que saíram do caixa sem explicação. Foi um rebuliço na época que acabou culminando até com a saída do Identidade Vasco da administração Campelo, aquela confusão que chegou até a se especular em impeachment do Campelo e aquela crise política que a gente viu no primeiro semestre. Tudo isso aconteceu por causa dessa apresentação aí, por causa desse balanço de 2017 apresentado pelo Campelo. Pois bem, o tempo se passou e em setembro agora, 2 meses atrás, o Eurico veio com um novo balanço de 2017, que ele tirou, sabe-se lá de onde, e falou, sabe aquele balanço apresentado pelo Campelo, pelas consultorias independentes? Então, aquilo ali tá tudo errado, o que vale mesmo é isso aqui. Vamos aprovar isso aqui. Apresentou o balanço para o Conselho de Beneméritos, que poderia também ser chamado de conselheiros do Eurico, que ali estão todos os compinchas dele reunidos, e sem nenhuma surpresa, o Conselho de Beneméritos aprovou o novo balanço do Eurico. Depois apresentou para o Conselho Fiscal, também foi aprovado, só com o Otto Carvalho ali negando o balanço do Eurico. E nessa quinta-feira agora, finalmente, foi apresentado o balanço do Eurico para o Conselho Deliberativo do Vasco, aí sim o grande Conselho do Vasco, E, mais uma vez, diante de um verdadeiro espetáculo de tosquice e de falta de profissionalismo, a gente viu o balanço do Eurico sendo mais uma vez aprovado. Repito, diante ali de uma tosquice, várias cenas lamentáveis, é uma confusão. O pessoal vai fazer a votação e aí fala assim, levanta aí quem é contra, quem é a favor. Aí dá uma olhada, não, então é a favor, Não faz nem uma votação séria das pautas. Teve papelão do Campelo, que ridiculamente se absteve de votar. Ele não soube nem defender o próprio balanço que ele mesmo apresentou. Quer dizer, lamentável. Muita gente também, sempre que eu falo de política aqui, e por um motivo ou por outro, defendo a Sempre Vasco, o Júlio Brandt, sempre tem um ou outro que aparece falando esse pessoal também não é tudo isso, porque eles são muito combativos, porque eles isso e eles aquilo. Mas, cara, chega nessas horas aí, por mais que eu acho que a gente tenha que ter ressalvas quanto ao Júlio Brandt e a Sempre Vasco também, chega nesses momentos e fica difícil de não ter simpatia por eles, Já que foram os únicos que se ergueram, que questionaram essa farsa aí, que foi essa aprovação de contas do Eurico Miranda, e que pode trazer consequências muito graves para o Vasco. E eu já digo aqui logo 2 grandes consequências que esse balanço pode trazer para o Vasco aí a curto prazo, uma mais abstrata e outra bem concreta, A mais abstrata, porque entra na questão da percepção do clube para o mercado, a imagem que o clube passa para o mercado, que é a impressão de que o Vasco é uma bagunça, Se você tem um clube que apresenta um balanço referendado por consultorias internacionais, de renome no mercado, e esse balanço ele é descartado 6 meses depois, em detrimento de um outro que o presidente do Vasco tirou, sabe-se lá da onde, com números que ele tirou da cabeça, fica difícil de um mercado, de investidores, realmente se disporem a investir no Vasco. Porque o cara fala, cara, essa bagunça, é nisso aí que você quer que eu aposte meu dinheiro? Num clube sem a menor transparência, que apresenta um balanço todo mal feito, cheio de números inventados, só para não apresentar o buraco em que o clube realmente está? É aí que você quer que eu aposte esse meu dinheiro? Por mais que o Vasco seja um clube histórico e super importante do Brasil, uma das maiores torcidas do Brasil, e tem um potencial imenso, diante da situação, é difícil de você achar investidores dispostos a colocar o dinheiro nesse buraco negro, Então, já tem esse impacto negativo aí de começo, que a gente não sabe quantificar de quanto vai ser, mas vai ser mais um impasse aí para o Campelo aí nos próximos meses achar patrocínios e investidores que realmente estejam dispostos a investir grana pesada no Vasco. Porque, repito,
passa uma imagem de amadorismo e de incompetência muito grande do clube. E o mercado brasileiro, o mercado de investimento, não aceita mais essas coisas. A gente não está mais na década de 90, na década de 80, onde não precisava primeiro de tanto investimento, e por conta disso, era mais fácil de você achar empresas dispostas a dar um dinheirinho ali, um trocado, sem exigir um acerto de contas, né? Um ajuste, uma explicação de como foi investido esse dinheiro depois. E segundo, um outro problema muito mais grave aí, que a gente pode ter num futuro breve, é perder o Profut, né? Perder o Profut, que é um projeto do governo para aliviar a dívida dos clubes com a União, que foi lançado há uns 3 anos atrás, lá bem quando o Eurico Miranda assumiu o clube mesmo, e que renegociou as dívidas dos clubes com o Estado, deu uma boa aliviada nas dívidas imediatas dos clubes com a União, mas exigiu algumas contrapartidas e que o Vasco não tem feito, né? O Vasco tem falhado com vários pontos do Profut e nessa quinta-feira falhou com mais um. Citando aqui só alguns. O Profut exige que o clube que participa do Profut pague os salários em dia. O Vasco não está pagando. O Profut exige que os clubes que participam do programa não comprometam suas rendas futuras, até uma porcentagem, né, do futuro. O Vasco já comprometeu, pegou um monte de antecipação de receita da televisão e já gastou. Está fora do Profut também. E o Profut exige, entre outras coisas, que em até abril do ano o clube apresente o balanço do ano anterior, que foi o que o Vasco tinha feito na apresentação do primeiro balanço e que agora ele desfaz, assumindo que o balanço verdadeiro foi esse do Eurico Miranda. Ou seja, se a Perfut aí, que é quem administra a questão do Profut, resolver ir em cima do Vasco e tirar os benefícios do Profut do Vasco, a dívida imediata, né, que é o dinheiro que o Vasco tem que pagar hoje para os seus devedores, dobra de valor. Né? Eu não sei quanto é que está hoje, quanto? 80 milhões? Não sei quanto interessa. Se for 80 milhões, passa para 160. Dá um salto gigantesco. Se você imaginar que a gente pode cair para a segunda divisão e aí ter uma queda bruta de receita da televisão, que é outro perigo que a gente ameaça, imagina essas duas coisas acontecendo, aí o Vasco quebra. Aí o Vasco já está numa situação perigosa, fecha as portas mesmo, porque não vai ter como arcar com o orçamento que ele tem. E mesmo sabendo disso, a diretoria do Vasco toma essa medida temerária de aprovar o balanço do Eurico, sabe? Contando que o governo não vai fazer nada, contando que o governo vai levar em consideração que o Vasco é um clube grande, eles não vão querer acabar com o Vasco, não vão querer executar o que está escrito lá na lei. O Dinamite já quebrou a cara com isso lá em 2012, achou que o governo, que a Receita não fosse cobrar as dívidas que o Vasco tinha com a União, a Receita cobrou, fez uma asfixia financeira que levou o Vasco para a segunda divisão pela segunda vez na história, deixou todos os jogadores do Vasco saírem sem dever nada para o clube, jogou o clube no buraco de novo, porque ficou contando com isso, né? Passado aí 5, 6 anos, o Vasco tenta de novo, aposta de novo a mesma cartada, blefando, achando que o Estado não vai cobrar o que é de direito ele cobrar. Já quebramos a cara lá no passado, espero que não quebremos a cara de novo esse ano, porque seria muito ruim, seria mortal para o Vasco perder os benefícios do Profut, como ele está perigosamente aí provocando para que aconteça. E tudo isso para quê, né? Para quê que está fazendo tudo isso? Por que essa balbúrdia de não deixar a porcaria do balanço lá de abril, que foi apresentado em abril, ser o balanço oficial do clube? Só consigo ver um motivo, que é limpar a barra do Eurico, né? É pro Eurico não ficar aparecendo, ficar demonstrado que o Eurico jogou o clube tão pro buraco que nem ele jogou. Então, em nome de uma vaidade, né, de manter a sua imagem de grande benfeitor do Vasco, o Eurico dá mais um empurrão do clube pro abismo, mais uma vez pensando mais nele do que no Vasco. A gente fala, o Eurico é vascaíno pra caramba, não pode acusar o Eurico de ser vascaíno, mas mais uma vez fica comprovado que o Eurico pensa primeiro nele e depois pensa no Vasco, e pior, com a anuência aí, com o apoio de grande parte do Conselho de Beneméritos, né? Que mostra que um câncer do Vasco já deu metástase, está completamente espalhado. O problema está longe de ser o Eurico, talvez ele seja um dos grandes responsáveis por isso, porque é quem coordena e quem comanda todo esse grupo, né? Mas está lá a maioria dos beneméritos do Vasco apoiando essa decisão, empurrando o Vasco mais para a beira do abismo, a troco de quê, ó? De praticamente nada. Como é que se resolve esse problema do Vasco? Realmente
é uma pergunta que eu fico sem resposta. A gente fez um vídeo recente também falando sobre política, falando sobre o Júlio Brandt, sobre o Campelo, e uma polêmica que foi levantada nos comentários foi justamente mostrando isso, né? Porque essa postura combativa do Júlio Brandt não funciona no Vasco, porque tem todo o conselho que você tem que administrar, você tem que negociar. Realmente você não existe essa coisa do presidente assumir e comandar o clube que nem se fosse o dono do clube. O Campelo meio que caiu nesse erro também, a gente pode dizer. Tem muita gente boa que defende aí, eu concordo, que a política, ela não é fazer o que você quer, né? A política está justamente em conseguir achar o meio termo nas questões, encontrar os pontos em comum entre correntes antagônicas para fazer o clube para frente. Não adianta você querer impor sua ideia, forçar a sua ideia para cima dos outros, porque os outros respondem de forma contrária e aí a coisa não anda. E realmente eu concordo que a política é isso. Mas diante da situação do Vasco, a pergunta que fica é: isso vai funcionar para o Vasco? Isso vai funcionar para o Vasco? Tá bom, talvez a postura do Júlio Brandt, combativa, de questionar e querer impor suas ideias e ficar rechaçando tudo que vem do outro lado, não funcione. Acabe inviabilizando o clube, que nem acabou inviabilizando por uma maneira ou por outra a sua eleição no Conselho de Beneméritos no começo do ano. Mas essa postura mais conciliadora do Campelo resolve alguma coisa também? Ele ficar baixando a cabeça para o Eurico Miranda, tendo que se unir e aceitar os desmandos do Eurico Miranda, isso vai tirar o Vasco do buraco? O cara nessa quinta-feira aí se recusou a defender o balanço que ele mesmo apresentou em abril. Apresentou todo altivo lá em abril a parada, passou 6 meses, o cara nem para pedir a voz para defender o próprio balanço. Teve que o Júlio Brandt fazer isso. O Júlio Brandt que é oposição a ele também. Então, assim, é complicado, né? Complicado de imaginar. A gente fica preocupado com o Vasco em campo. Porque o Vasco vai ser rebaixado. Porque o Vasco tem um time muito ruim. Os problemas do Vasco dentro de campo são fichinhas comparados com problemas do Vasco fora do campo, né? Extracampo. Até porque se esses problemas extracampo não forem resolvidos, dentro de campo vai continuar a mesma coisa. A gente pode se livrar do rebaixamento agora em 2018... Iniciamos 2019 como favoritos ao rebaixamento de novo. E quando você fica ano após ano brigando contra o rebaixamento, mais cedo ou mais tarde você não consegue escapar e você cai. E acompanhando assim com um mínimo de atenção a política do Vasco, você nem precisa ser um grande informado sobre a política do Vasco, ter informações privilegiadas, não. Acompanhe o noticiário com um pouquinho mais de atenção sobre o que acontece nos bastidores do Vasco. E amigo, é decepcionante, realmente é difícil de ter um pensamento positivo, de ter entusiasmo e esperança com o futuro do Vasco, vendo como são levadas as questões políticas no Vasco, vendo o que estão fazendo, a forma amadora, tosca, com que estão tocando o nosso clube. Realmente é desanimador ver o que estão fazendo com o Vasco, interesses pessoais e mesquinhos sendo levados muito mais em consideração do que o que realmente deveria importar, que é o futuro do nosso clube. Enfim, é com que a gente tem que lidar, né? Vamos torcer aí para, de uma maneira ou de outra, a coisa se resolver e o Vasco conseguir se acertar fora de campo. Eu confesso que pelo que eu vejo hoje, não consigo ver saída para esse buraco em que o Vasco se meteu. E cenas e fatos como esse que a gente viu na quinta-feira aí, no Conselho de Beneméritos, me deixam muito entristecido, decepcionado e desmotivado com o futuro do nosso Vascão, né? A gente aqui dedica tanto tempo ao Vasco, né? Se entrega de coração, torce, sofre, e parece que quem está lá no comando do time mesmo tá pouco se ligando com o que vai acontecer, só quer defender o seu. Muito triste, e é a realidade que a gente tem que lidar. Nem sei como terminar esse vídeo aqui com um tom mais otimista, então vou terminar do jeito que tá mesmo. Amanhã vocês votem aí que vai ter preleção sobre Vasco, e a gente vai se falando.